E aí pessoal, tudo bem? Decidi fazer esse vídeo aleatório aqui porque eu lembrei de uma história que tem a ver com o livro, mas tem a ver também com a minha vontade de querer conquistar o meu espaço, né? Eu sempre gostei de criação, de criar as coisas. Eu sempre me achei uma pessoa criativa, desde pequeno. E sempre gostei dessas histórias de dar a volta por cima, de... Até falei pra vocês que eu gosto muito daquele filme do livro O Conde de Monte Cristo. Que as coisas deu errado pra ele, ele conseguiu dar um plot twist, né? Ele virou o jogo, ele fez as coisas mudarem. Não acreditava muito no começo, mas conseguiu fazer as coisas virarem a favor dele. Eu sempre achei que isso ia acontecer comigo em algum momento. Um milagre acontecer, alguma coisa surpreendente. Sabe aquele negócio de você encontrar o Silvio Santos na rua, o Silvio Santos, caramba, gostei de você, tá R$ 1 milhão. Ai, eu sempre acreditei que essas coisas assim, uma coisa milagrosa fosse acontecer comigo. Me descobrissem, nossa, que cara legal, como ele é inteligente, sei lá, qualquer coisa assim que fizesse minha vida mudar. Até porque eu moro em periferia de São Paulo, né? Nasci na periferia, me criei em condições que a maioria dos jovens é criada no Brasil, sem muitas possibilidades. Você vai na, você faz as suas escolhas de acordo com a ocasião mesmo, estudo e tal. Então, eu estudei segurança do trabalho. Não era o que eu queria, mas eu sempre depois fiz a minha, trabalhei da melhor forma possível, né? Sempre fui bom no que eu fazia, mas o que eu queria mesmo quando eu era pequeno, adolescente, era ser publicitário. E aí eu estudava muito sobre publicidade, só que quando eu ia escolher entre fazer a faculdade de publicidade e o curso de técnico de segurança, um chefe falou, meu, publicidade, é difícil arrumar emprego na área e tal. E aí eu escolhi fazer técnico de segurança do trabalho, consegui a promoção e segui na carreira. Mas eu sempre fiquei com aquele negócio de ser publicitário, porque eu gostava de escrever. Eu queria, na verdade, ser redator, né? Produzir comerciais, trabalhar nessa área de criação. E nunca consegui e tal. E aí eu fiz o quê? Uma vez eu tava, muito tempo, eu já estava trabalhando como técnico de segurança, eu trabalhava no hospital onde, que era meu último emprego, trabalhava lá e tal. Cheguei um dia, estava pesquisando bastante sobre publicidade, sobre agências de publicidade. E uma agência muito famosa é do Washington Oliveto, é W. McCann. Eu estudando sobre essa agência, aí eu vi lá, diretor de criação, vice-presidente de criação, o nome de um cara lá. E eu falei assim, nossa, que legal, onde fica? Fui pesquisar no Google onde ficava a agência, aí mostrou lá que era lá perto do Ibirapuera. Eu falei, nossa, tal lugar, legal. Fiquei lá viajando na rua, sabe? Eu passei com aquela no Google Maps, fiquei passando na frente assim da agência, só imaginando como seria trabalhar lá. Mas aí, passado isso, eu marquei uma consulta no médico naquela semana. Eu trabalho muito longe de Ibirapuera, muito longe mesmo. E eu marquei uma consulta no médico. Quando eu marquei a consulta no médico, a consulta era umas 3 ruas da onde a agência se localizava, né? Essa agência da W Macan. Aí eu falei, meu, é um sinal de Deus, sabe? Como eu disse, eu sempre achei que alguma coisa diferente ia acontecer comigo, né? Aí eu falei, não, não é possível, deve ser um sinal, alguma coisa vai acontecer, porque a possibilidade de eu marcar um médico e o médico ser do outro lado do mundo e ser perto da onde eu tava vendo essa semana, eu falei, não é possível, é alguma coisa. E eu já tinha escrito o meu livro, e a única coisa de criação que eu tinha para provar que eu não tinha faculdade de publicidade, eu não tinha nada. Então a única coisa que eu tinha para oferecer para uma pessoa qualquer era isso, era o que eu tinha escrito, né, meu livro, eu tinha o meu livro lá escrito. Aí eu falei, beleza, eu vou lá. Marquei a consulta a tal horário. Aí fui nessa agência, mas eu falei, como que eu vou entrar lá dentro? Eu pensei, eu não tinha uma estratégia. Levei o livro, imprimi o livro em folha A4, imprimi. Levei algumas coisas que eu tinha feito já de textos, numa sacolinha. E fui bater na agência. Peguei o carro, fui lá pra agência. Aí tinha uma recepção, não te deixam entrar. Um lugar gigante, assim, um prédio administrativo nessa W Macan. Aí eu falei assim, pedi pra falar com esse vice-presidente. Falei assim, sei lá, Rogério, não sei se o nome, como que era o nome dele. Falei assim, eu queria falar com o Rogério, vice-presidente. Cheguei lá, aí na recepção a moça me olhou assim e falou, quem gostaria? Aí eu falei assim,
Márcio do Hospital X, que era meu hospital onde eu trabalhava. Márcio do Hospital X. Ah, sei lá, né? Aí pegou o telefone, ligou lá, ela nem sabia muito bem. Achou o nome do cara lá nos telefones dela, no computador, ligou. Falou, o Márcio do Hospital X tá querendo falar com o seu Rogério. Aí eu falei assim, fiquei esperando, ela falou, ele vai descer. Aí eu falei assim, como ele vai descer? Como ele vai descer? É que eu tô num parque aqui, tem uma galera falando. Como ele vai descer? Ai meu Deus, aí eu fiquei lá paralisado. O que eu vou falar pra ele? Eu com aquela sacolinha na mão, que eram uns livros. E aí de repente eu vejo o cara saindo lá de uma porta de vidro, entrando assim com uma cara de preocupado. Aí ele falou com a moça da recepção, ela apontou pra mim. Aí falou, oi, o que aconteceu? Aí eu falei, não, então, seu Rogério. Aí o bicho, comecei a gaguejar. É que eu queria, não sei lá o que eu falei. Basicamente eu falei assim, que eu queria, meu sonho era trabalhar numa agência de publicidade, que eu não tinha formação nenhuma em publicidade, só que eu gostava muito de escrever, e eu era uma pessoa criativa e eu poderia provar para ele se ele me deixasse. Só que o que acontece? O cara ficou achando que, como eu falei, Márcio do Hospital X, que era verdade, né? Era de onde eu vinha, né? Como eu falei isso, o cara achou que era algum parente dele que estava doente, sei lá. Ai meu, aí ele não prestou atenção em nada que eu disse. Depois que eu falei que era. Que ele tava achando que, sei lá, alguém da família dele tinha morrido. E eu fui lá dar o recado. Aí tentei falar pra ele, depois ele meio que entendeu, mas ele ficou meio bravo. Não gostou da abordagem e tal. E aí, mas ele pegou a minha sacolinha lá com o livro, com as coisas que eu levei. Aí falou, me dá uma oportunidade, alguma coisa nesse sentido lá, mas não deu certo. Moral da história. Pode ser que milagres, coisas surpreendentes aconteçam. Se você vive muito no mundo da imaginação, igual eu vivo no mundo da imaginação. Então, eu sempre espero por coisas grandiosas, né? Para elas acontecerem na minha vida. Mas nem sempre acontece. Às vezes você só vive essas histórias engraçadas de tentativa. Mas foi legal, eu tentei, né? Vai que ele fala, não, beleza, gostei do seu. Igual o filme, sabe? Gostei do seu jeito, a procura da felicidade lá, que o cara chega todo sujo de tinta e fala um negócio e o cara surpreende. Então, eu queria que acontecesse comigo algo parecido. Ainda não aconteceu, né? Mas a história é legal. É uma história aleatória aí pra vocês que eu queria contar. Um abraço.